Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Um mês inteiro dedicado a reflexões e mobilizando em nós a gratidão, porque é um mês onde a gente se debruça para estudar, para rememorar, para poder conversar e, assim, mobilizar essa gratidão que a gente tem pelo nosso codificador, insigne codificador, porque é por meio do codificador que nós estamos aqui reunidos, que temos acesso a esse conhecimento vastíssimo e que podemos vivenciar, por tudo que nos é revelado, o cristianismo redivivo. E é um mês interessante também, porque é um mês de comunhão. Através dessa união de casas, através dessa fraternidade, desse intercâmbio de relacionamento, a gente também pode se fortalecer e cada vez mais, através daquele feixe de varas, né, unirmos esforços sempre para o bem. Allan Kardec, na questão 622 do Livro dos Espíritos, me permitam ler, ele faz o seguinte questionamento: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? O próprio codificador perguntando. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os espíritos respondem: indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. É muito interessante porque de todo o estudo, de toda a compilação, de toda a análise minuciosa, essa questão fala dele mesmo. E falando dele mesmo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele, o próprio Kardec, traz a seguinte análise, no item 6, quando ele vai falar do Espiritismo, do advento do Espiritismo. Olha o que ele diz. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. Em nenhum indivíduo. Por mais que nós mobilizemos o nosso coração em gratidão e rememoremos a figura do codificador, ele próprio diz que o Espiritismo não está personificado em nenhum indivíduo. Ou seja, um exemplo de extrema humildade, que nas palavras e nas nuances que trazem toda a codificação, a gente consegue perceber. E ele diz mais: porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários, e de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele espera. Mas, diante da codificação, o próprio Kardec, nos seus estudos, nas suas análises, vem trazer para a gente um conceito, que é o conceito de mediunidade. E ele diz o seguinte sobre o conceito de mediunidade: pois foi através da mediunidade, desse intercâmbio vasto, desse universalismo, desse debruçar de experiências e mensagens trazidas dessa terceira revelação, foi através da mediunidade que Kardec pôde
fazer toda a compilação. Mas ele traz esse conceito de mediunidade que muita gente debate sobre esse conceito quando a gente se questiona sobre qual tipo de mediunidade é mais fluente, se demonstra mais, onde a gente, como médiuns, onde é que nós nos encaixamos para que a gente possa se fazer um instrumento hábil de Jesus, um instrumento hábil das leis, um instrumento hábil da caridade. Onde é que nós nos encaixamos nesse conceito? E ele diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fim médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que, grifamos, todos são mais ou menos médiums. Se todos nós somos mais ou menos médiums, e é uma faculdade inerente a todos nós, da nossa constituição, nós estamos agora estudando, discutindo, refletindo e vibrando o coração em gratidão por Allan Kardec, nós nos perguntamos o seguinte, vamos fazer os seguintes questionamentos. Qual teria sido, então, a mediunidade do codificador do Espiritismo? Qual teria sido a mediunidade de Kardec? E qual a faculdade mediúnica que ele possuía dentre aquelas listadas, estudadas do capítulo 14 ao capítulo 16 do Livro dos Médiuns? Qual seria, pois, a mediunidade do codificador? E aí entram os questionamentos, né? O título da palestra é até instigante, como assim? Kardec médium, né? E aí, lá no advento de uma viagem que Kardec fez a Bordeaux, num discurso aos bordeleses, e está esse discurso na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1861, de novembro de 1861, ele mesmo fala sobre a questão mediúnica dele. Ele vai dizer o seguinte, ele confirmou nesse discurso toda a ajuda que ele recebia dos espíritos, mas a que se propunha sem o menor sinal exterior de mediunidade. O codificador dizia que não tinha o menor sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium, no sentido vulgar da palavra. Afirma ele, destacando ainda que por uma mediunidade efetiva, eu só teria escrito por uma mesma influência, como é predominante muitas vezes em alguns médiuns, que um espírito ele influencia muito mais que outros, né? E aí essa característica, acho que, de certa forma, seria uma dificuldade para quando ele fizesse uma seleção de diversos ensinamentos sem prevenção e com total imparcialidade. Vi muito, estudei muito e observei bastante. Entretanto, na Gênese, Kardec traz uma reflexão interessantíssima, que a gente vai usar essa reflexão para fazer uma analogia. Lá na Gênese, quando ele se refere ao Cristo, ele diz o seguinte, que o Cristo, como ser iluminado, como ser experiente, como o governador do planeta, que vem trazer essa mensagem de luz para o alavancar da humanidade, o Kardec, na Gênese, ele vai questionar se Jesus teria agido como um médium nas curas que ele operava. Teria sido o Cristo
um médium nas curas que ele operava? Ou podemos dizer que ele teria sido um médium curador, instrumento dos espíritos desencarnados? E se o mestre recebia algum fluxo estranho, esse só de Deus poderia vir, segundo a definição de um espírito que foi dada a ele. E ele era médium de Deus. Grifamos assim. Ele era médium de Deus. E aí, a magnitude dada a Jesus, ao Cristo planetário, na afirmação lá de João, no capítulo 14, versículo 10, João faz uma afirmação a respeito do advento do Cristo e dessa analogia de médium de Deus. Meu Pai, que mora em mim, faz Ele próprio as obras que eu faço. Então, Kardec, trazendo esse questionamento em A Gênese e pontuando isso com essa afirmação de João no Evangelho, será que nós poderíamos, por assim dizer, fazer também uma analogia quanto à missão do codificador? Será que Kardec, nesse aspecto, ele também mobilizou algum tipo de mediunidade? Porque lá numa reunião que aconteceu sobre o advento do Espírito de Verdade, essa reunião está lá relatada direitinho em Obras Póstumas, e fala o seguinte, que na casa do senhor Carlotti, em 12 de junho de 1856, teve essa reunião através da médium Aline Carlotti, onde o Espírito de Verdade vem falar e definir a missão do codificador do Espiritismo. O Espírito de Verdade diz o seguinte lá num discurso em Obras Póstumas. Ele fala que não seria suficiente todo o ganho intelectual, toda a característica intelectual do codificador. Isso não seria suficiente. Ele, como pedagogista, como educador, tudo trazendo, é claro que seria válido, mas não seria por só a única coisa que contaria essa experiência. O Espírito de Verdade é que ele vem traçar o perfil psicológico exigido para o codificador. E quando ele traz esse perfil psicológico exigido, nós voltamos os questionamentos para a nossa vivência e nós percebemos a grandiosidade da tarefa concedida e a grandiosidade das características do codificador. E aí a gente vem trazer essas análises. Domínio das emoções. Domínio das emoções, podemos dizer, educação da paranormalidade. É um atributo especialíssimo, pois no advento de qualquer missão, no advento de qualquer tarefa, no advento do nosso sentido de vida, para que a gente possa operacionalizar isso, para que a gente possa materializar as nossas ideias, para que a gente possa materializar os nossos projetos no bem, a gente precisa dominar as nossas emoções. O autoconhecimento, ele é um carro-chefe. Qual o meio prático, questão 359, e mais eficaz que o homem tem para se preservar, para se fortalecer da atuação do mal, né?
e poder enfrentar qual é esse meio prático. Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade como disse. E aí, rememorando esse aspecto arquetípico da humanidade, a gente vai lá para a Grécia Antiga, quando a entrada do Santuário de Delfos, existia lá esse inscrito, conhece a ti mesmo, que o Espiritismo vem atualizar para a gente. Então, domínio das emoções, importantíssimo, principalmente no que se refere às relações interpessoais, da casa espírita, do movimento espírita, da sociedade, da comunidade, como é importante que a gente se conheça, para que a gente possa fazer um estudo profundo de nós mesmos, saber onde transitamos, o que até agora nós já conseguimos angariar enquanto espíritos, enquanto valores, enquanto crescimento no sentido de vida eterna, no sentido de seres de luz do vir a ser que nós somos, do átomo ao arcanjo. Em que patamar estamos situados? Observar as nossas reações diante de adversidades, diante de contrariedades, diante de desconfianças e de dificuldades. Como é que estamos nos colocando diante dessas questões? Estamos conseguindo dominar as nossas emoções, a fim de que o maior, o que está acima de nós mesmos, venha a estar em evidência? Será que nós conseguimos diminuir para fazer crescer o que importa, as tarefas que assumimos, o espiritismo que abriga os nossos corações e as nossas ações? Então, domínio das emoções. E quando a gente fala de domínio das emoções, automaticamente a gente também lembra das adversidades por quais passou o codificador. De todas as dificuldades, do próprio meio, dos seus. E aí a gente rememora imediatamente a grandeza dele. Além dos domínios das emoções, sintonia adequada para agradar a Deus. Sintonia adequada para agradar a Deus, conforme o Espírito Verdade diz, é essa vivência, é essa certeza do que o que a gente fala, a gente faz. Essa coerência na vivência cristã. Então, precisamos nos perguntar, estamos agindo com coerência? O que nós estamos fazendo e mobilizando tem a ver com tudo o que a mensagem se delineia para que a gente possa reflexionar, esse rumo, essa bússola de luz que o Espiritismo nos oferece? Então, a coerência que precisamos agir. Para lutar com coragem, porque, sem dúvidas, uma missão como essa, da magnitude do advento da terceira revelação, é preciso ter coragem, porque é um advento que envolve a humanidade inteira. Será que naquele momento o codificador, ao pensar numa tarefa que envolvia a humanidade inteira, por intermédio dele, compreendeu realmente a magnitude desse processo? Porque quando a gente fala humanidade inteira, gente, a gente fala de planeta. A gente fala de evolução planetária. E se é evolução planetária, é uma evolução que num ponto do cosmo, que é o nosso planeta Terra, certamente vai reverberar os outros mundos. Então, é um advento muito especial.
E para isso realmente precisa ter coragem. A coragem de aceitar uma missão e a coragem também de permanecer. Coragem, perseverança. Porque não pode ser a menor contrariedade, a primeira dificuldade, não, eu vou desistir. Não, eu vou parar por aqui. O que acontece muitas vezes com muitos de nós, que às vezes a gente toma uma missão, se alegra profundamente por estar envolvido naquela tarefa, mas no dia a dia, no afirmar das nossas realizações, as contrariedades, as dificuldades, os julgamentos, a postura muitas vezes insensata, faz com que muitos de nós, que não temos essa perseverança, acabamos por desistir. E dizemos assim, não, eu não vou me meter nisso não, eu não quero abraçar isso, eu vou fazer outra coisa, ou então eu vou sair dessa casa, vou para outro lugar, né? Isso é muito comum, gente, isso acontece muito. E aí a perseverança, essa virtude, né, é um atributo importante para esse advento. Além da perseverança, inabalável firmeza. Ou seja, tem um objetivo, tem um alvo e eu estou mirando a este objetivo. E ele, em Obras Póstumas, faz uma reflexão interessantíssima em relação a isso. Ele dizia que quando as contrariedades, as adversidades surgiam, ele se colocava numa posição, se visualizava acima daquelas situações, e ali ele percebia que aquilo, né, era só uma situação. E esse exercício ajudou muito ele. Então, no advento para a humanidade, se eu não tenho essa firmeza, eu não vou perseverar, eu não vou conseguir. Então, são atributos necessários. Então, a parte intelectual era muito importante, porque o codificador era extremamente inteligente. Mas esses atributos aqui diziam muito, porque seriam ainda indispensáveis outros dois. Prudência. Eu posso fazer, mas será que eu devo fazer? Né? Muitas vezes a gente tem aquela credencial para realizar, para fazer aquela atitude. Mas será que realmente ela é necessária? Será que determinada atitude, muitas vezes que eu tomo, não fala muito mais de mim? Será que eu não estou me colocando acima de uma causa maior? Porque a gente precisa diminuir sempre para que o Cristo resplandece. Então, a prudência é outro atributo de um evento dessa magnitude. Além da prudência, tato. E o que seria esse tato? O que a gente entende por tato? Seria uma destreza nas relações? Seria uma maneira de se portar e de se relacionar, onde nosso viver, a nossa vivência, acaba criando uma fluidez. E ali, no tato, na fluidez, e a gente pode colocar mais, talvez na afabilidade, até na doçura, como o Evangelho nos diz, consiga realizar essas situações. Quando estamos à frente de uma tarefa que envolva a administração e a organização e a liderança, a gente sabe que tato é fundamental. A gente flexibiliza aqui, a gente adverte ali, e a gente vai construindo as relações para que essa fluidez venha viabilizar
o que é de importante, que, mais uma vez, não somos nós. E por isso, esses atributos do codificador têm muito a nos ensinar. Muito. Um dia nós chegaremos lá, porque a fatalidade é a plenitude. Mas desde já, com o que nós temos de exemplo, a gente precisa já nos situarmos e nos colocarmos nessas questões também, fazendo um processo de autoavaliação. E aí, o Espírito Verdade diz o seguinte, que essas condições dependem de ti. Dependem de ti. Porque os Espíritos estão ali dando toda a instrução, como ele mesmo disse, toda a orientação. Mas se eu não consigo viabilizar todos esses atributos e colocar à disposição, a tarefa não será cumprida. A tarefa não será abraçada. E aí, um discurso emocionado neste mesmo dia, né, na casa do senhor Carloche, pela médium Aline Carloche, Kardec diz o seguinte, e a gente vai ler um trechinho desse discurso. Espírito, verdade. Agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. E em seguida ele dirige uma comovedora prece a Deus, dizendo assim, Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos seus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo, ampara-me nos momentos difíceis, e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, nesse discurso e nessa prece, a gente percebe que ele não titubeou. Ele abraçou com imensa sensibilidade, com imensa alegria, essa tarefa. E nessa analogia, sabendo que ele foi orientado dessa forma, não seria Kardec um médium do espírito de verdade na acepção mais ampla que a gente pode ter da mediunidade, porque quando a gente fala de mediunidade, não é a mediunidade dinâmica, como diz Herculano Pires, que a gente está acostumado de ver, que é a mediunidade mais ostensiva, a psicofonia, a psicografia, né? Todas as mediunidades mais dinâmicas, mas de uma paranormalidade mais expansiva. Porque no atributo de liderança, no atributo de organização e de zelo com as atividades espirituais, em se tratando da casa espírita, por exemplo, certamente aquele gestor, ele tem as faculdades da intuição, da sensibilidade, que estão ali colocadas como ferramentas de auxílio e de luz, mobilizando a antena psíquica que cada um de nós possui em sua constituição orgânica. Lá da pesquisa do médico que pesquisou a pineal, por exemplo, quando ele fez a dissecção lá da glândula e observou na sua constituição os cristais de apatita, e essa constituição dos cristais revelando-se como se fosse realmente uma antena, onde cada um de nós possui de forma diferenciada e também
de forma que é um ganho no processo evolutivo, pois necessitamos e vivemos nesse intercâmbio o tempo inteiro. Então, coordenar um projeto no advento dessa terceira revelação, que é o Espiritismo, é algo realmente digno de nota. E quem era a equipe de trabalho de Allan Kardec? Quem ele gerenciou? Quem ele mobilizou? Quem foram essas pessoas? Homens e mulheres detentores de uma organização sensitiva especial. A gente percebe que no tato com os médiums, né, na análise da produção mediúnica, nesse tato com os médiums, com as suas personalidades diferentes, com as suas constituições de mediunidade diferentes, a gente na casa espírita, quem coordena o departamento mediúnico, por exemplo, quem é o dirigente de uma reunião mediúnica, percebe o quanto é importante essa análise minuciosa, essa atenção, esse acolhimento, essa amorosidade, criando um grupo coeso de amigos, de pessoas com o mesmo ideal, fortalecendo esse grupo para que o intercâmbio mediúnico venha a ter uma qualidade, para que a gente possa ter esse contato com os espíritos de uma forma fluida, segura, evitando os escolhos da mediunidade através do estudo e da vivência. Uma vivência para agradar a Deus. Isso vai dar qualidade à mediunidade. Isso vai fazer com que esse intercâmbio venha a atingir ao seu objetivo. E essa equipe de trabalho de Kardec, porque além de compilar, além de tudo, ele precisava ter essas características, como falou o Espírito de Verdade, no tato, na fluidez dos relacionamentos, observando e treinando a sua equipe. Porque imaginemos que essa equipe não teve um treinamento prévio, porque é através dessa equipe que a cartilha, digamos assim, de treinamento a ser elaborada estava surgindo. Então, o próprio codificador, na dinâmica de todo o conhecimento que, ao mesmo tempo, estava recebendo, ele treinava a sua equipe para que isso acontecesse. E outra coisa, muitas vezes também a distância, porque outros médiuns de outras localidades, caracterizando o universalismo, né? Caracterizando as mensagens que, semelhantes, em vários lugares ao mesmo tempo, estavam ali revelando, e ao mesmo tempo dando essa credibilidade necessária, porque o rigor na credibilidade, na minúcia, no estudo cuidadoso, ele tinha como ninguém. Como ninguém. Porque compilar essa obra, quando a gente abre e se debruça no Livro dos Espíritos, e que a gente se debruça por questões tão lógicas, digamos assim, tão certeiras. Como pensar numa questão dessa? E como pensar a questão numa ordem muito lógica, numa ordem que vem a mobilizar dentro de nós e se fixar o conhecimento. Muitos de nós, quando se depara com algumas questões do Livro dos Espíritos, se identifica
como se já tivesse conhecido e tido acesso àquele conhecimento em algum lugar. Porque esse conhecimento é patrimônio da humanidade. Podemos acessar esse conhecimento nos registros da humanidade, porque já é. Com o advento da terceira revelação, com o cristianismo redivivo, com o Consolador prometido por Jesus, é um divisor de águas em características evolutivas do planeta. Já está disponível e acessível. E, ao mesmo tempo, isso nos faz lembrar a nossa responsabilidade. Porque em uma encarnação como a nossa melhor encarnação, estamos tendo acesso a esse conhecimento. Para quê? Nos perguntamos sobre isso? Para quê? Porque a mim está sendo muito dado, está sendo muito oferecido, e com gotas de misericórdia e compaixão da nossa condição. Para que eu estou tendo acesso a tudo isso, meu Deus? E aí, nessa análise da produção mediúnica recebida, né, tanto nas casas, nas reuniões familiares, ou tanto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, outros ditados mediúnicos de várias partes do mundo, prestando concurso ao trabalho de elaboração. E aí, ainda em Obras Póstumas, o codificador deixou registrado algo interessante na análise lá do seu diário. Ele disse o seguinte, que ele mantinha a sensibilidade e a habilidade que ele mantinha na relação com os espíritos. Porque não era só coordenar uma equipe de médiuns encarnados, era coordenar uma equipe espiritual e de vários níveis de evolução e de consciência. Porque ele teve acesso com espíritos de vários níveis. Como ele poderia trazer toda a classificação dos espíritos se ele não tivesse acesso aos espíritos? Nos diálogos de toda a análise, de todos os tipos de espíritos. E aí, nesse diário, ele coloca, ele traz essa sensibilidade, essa sensível habilidade que ele dizia. Ele dizia o seguinte: conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com os homens. E olha que interessante, porque muitas vezes nós pensamos que o trato com o mundo espiritual precisa ser de atributos diferentes com as nossas relações com o mundo dos encarnados. E não. Quando a gente atende um acolhimento fraterno na nossa casa espírita, que abre as portas para o acolhimento fraterno de um encarnado, é o mesmo que acontece num dialogador de uma reunião mediúnica, quando acolhe um espírito também adoecido. É o mesmo trato, é a mesma afabilidade, é a mesma prudência, é a mesma capacitação. Porque precisamos nos capacitar para poder servir, para poder amar. Quando Joana de Ângeles coloca, né, lá naquela trindade que ela traz, espiritizar, qualificar, humanizar, roteiros para o futuro da casa espírita. E quando a gente fala em qualificar, mesmo com boa vontade, mesmo com grande amorosidade, nós que estamos nessa tarefa, precisamos de qualificação. Amai-vos e instruí-vos. Essa qualificação, ela é necessária porque o resultado de uma qualificação
certamente ele é bem melhor. Ele vai atingir os corações. Ele vai atingir o seu objetivo. E muitas vezes nós precisamos mesmo, com grande boa vontade, ter a humildade de reconhecer que não temos capacidade para aquela tarefa, mas que vamos nos qualificar. Porque precisamos crescer, precisamos aprender. E a obra em si precisa disso. E aí ele diz, né? Conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram do menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Olha que coisa interessante, vamos grifar aqui. Reveladores predestinados. Meios de me informar. Olha a prudência do codificador. Porque muitas vezes a gente ainda atribuídos daquele raciocínio meio arquetípico de que o mundo espiritual revela uma grandeza muito maior, acaba atribuindo qualidades ao que a gente não consegue ver nem perceber. E aí, a prudência fica de lado. Então, não são os espíritos reveladores predestinados. O codificador está ali fazendo uma análise, meios de me informar. E aí a gente vai lá, né, conforme a interpretação íntima dele próprio, né, que ele não teria exercido uma mediunidade, como mostra o capítulo 14 ao 16 do Livro dos Médiuns. Mas o codificador era uma especial antena psíquica. Especial antena psíquica. Ele era uma delicada percepção paranormal, com ênfase na intuição e na inspiração. Porque isso a gente pode constatar no nosso dia a dia. A inspiração, ela é fundamental. A intuição, ela é fundamental. E essa destreza, para que a gente tenha uma média vibratória favorável para sermos instrumentos hábeis na mão dos espíritos bondosos, é o nosso plus, é o nosso up, é o que nós precisamos, é o que nós insistimos em desenvolver. Porque é uma insistência que necessita ter. É algo de você dizer, entender do que você necessita, do que sua alma aspira, e mesmo se conhecendo, se vendo ainda com grandes dificuldades e limitações, sabendo que essa encarnação é uma encarnação muito importante. O contexto é muito importante. Porque olhando os veículos de comunicação, meu Deus, a gente vê de um lado guerra explodindo, desastres ambientais de outro, terremotos, questões como discussões se um bebê dentro do ventre precisa ser morto ou não, se a mulher tem o direito de matar seu próprio filho no ventre. E a gente percebe, nesse diagnóstico do planeta, de provas e expiações rumo à regeneração, como somos importantes. E estamos no contexto certo, no lugar certo, com as pessoas certas, com as ferramentas de conhecimento certas. E aí, partindo de toda a análise e reflexão da vida do codificador, a gente pode fazer uma análise e reflexão da nossa vida. E aí o espírito Marco Prisco, no livro Legado Kardeciano, ele traz uma análise, que vamos ler rapidamente, e ele pergunta para quê? Porque essa é a nossa pergunta, para quê? Para que temos tudo isso? Estamos vivendo tudo isso? Estamos com essas pessoas? Estamos nos reunindo para quê? Olha o que ele diz. Você é instrumento nas mãos do Divino Mestre para que as excelsas melodias da Boa Nova repitam
irrepreensivelmente a harmoniosa mensagem da vida ao mundo atormentado. Você. Vexilário da fé ardente que o Espiritismo propaga para que as lições da imortalidade cheguem aos ouvidos transeuntes dos caminhos da carne. Nós somos. Cultor do bem, em nome do bem sem limite, difundindo a esperança de melhores horas e fundamentá-las na vitória da luz. Artista do verbo são, compondo hinos comoventes em virtuosíssimos superiores para que a alegria reine entre os companheiros da marcha. Você, nós, servidor da caridade edificante, em realizações substanciais, desde quando a cristalina gota da fé visitou o seu espírito, para espalhar a confiança entre as criaturas em nome do Supremo Pai. Conselheiro dirigente na excelência da opinião oportuna, para que a tarefa da verdade siga o caminho da honra, espargindo serenidade em todas as consciências. Pugnador da castidade física em tormentosas renúncias feitas de silêncio e oração, para que a fé resplandeça nos que o seguem, fixando a lição do seu exemplo. Alma livre da posse, desdenhando os liames retentivos dos objetos e pessoas, valorizando o sacrifício e o esforço para que a vitória do seu espírito se faça chamamento para os outros. E você é somente aprendiz do excelso mestre. Honre o título de discípulo e não desfaleça. Proceda à execução segura, definida e clara das suas obras, para que, em nome dele, o reino divino se manifeste mais rapidamente onde você estiver. Qual fosse um espírito superior, que se reencarnou com o fim de fazer progredir a humanidade, como tem na questão 622. Revelando pela palavra e pelo exemplo a lei de Deus. E assim, meus irmãos, gratidão pela atenção e que Jesus continue sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés, sempre. Muita paz a todos.